Você pensa que o negativo é o sangue VIP, tipo o escolhido? Parece legal, mas a verdade genética é cruel. Na maioria das vezes é história populacional e probabilidade. Este vídeo desmascara a superstição do tipo sanguíneo e redesenha o mapa da evolução com conhecimento científico. Tipos sanguíneos. Entenda o que são para evitar exagero. Tipos sanguíneos. Não transforme exames em adivinhação. O tipo sanguíneo é, de forma simples, um selo colado nas hemácias. Quem tem o selo compatível pode receber a transfusão. Esse selo é o antígeno, como um uniforme. Olhando para ele, você sabe se é do mesmo time ou do time adversário. Se A tem antígeno A, o corpo geralmente não aceita quem tem antígeno B, o que causa a incompatibilidade. Um paciente, Lucas, chega à emergência. O médico não pergunta o signo, ele pergunta o tipo sanguíneo imediatamente para evitar uma reação transfusional. Uma pessoa, Pedro, ouve o boato de que o tipo sanguíneo determina a personalidade, se autossugestiona como teimoso e transforma sua vida num roteiro pré-escrito. Lição popular. Tipo sanguíneo é uma questão de imunidade, enquanto personalidade é uma questão de educação e ambiente. 2. Uma vantagem de sobrevivência que salvou comunidades inteiras. O O positivo tem raízes profundas e já serviu como um escudo contra a malária grave em ambientes com alta pressão de doenças. Imagine, na antiguidade, Lucas vivia em uma área com muitos mosquitos. A malária atacava como um martelo e quem tinha a vantagem imunológica conseguia sobreviver. Quando aquele grupo de pessoas se expandiu, ocorreu o efeito fundador. O grupo inicial, que carregava muito O, gerou muitas gerações seguintes com O. O interessante do O é que ele não cria antígenos AB, então alguns patógenos que gostam de se fixar em AB perdem o alvo. Não confunda a popularidade do O com a dieta do tipo O, pois a verdadeira história está na migração e na pressão de patógenos. Lição pragmática. Onde você vê muito O, pensa em história de sobrevivência, antes de pensar em tendência de dieta. 3. A positivo. Quando a humanidade passou a se fixar, as doenças também mudaram as regras do jogo. O A positivo é comum em áreas ligadas às ondas de agricultura e aldeias populosas. Imagine Pedro, um fazendeiro antigo, vivendo parede com parede, compartilhando água e celeiros, e assim as doenças de contágio próximo aumentavam drasticamente. Nesse contexto, o A foi transmitido de forma estável por muitas gerações devido às comunidades de assentamento permanente. Importante, coisas como pele clara ou adaptação nutricional são sistemas genéticos diferentes, não é só ter A que tudo vem junto. Lição direta. Tipo sanguíneo não é um combo aparência mais personalidade, é apenas um pedaço do quadro genético. 4. B positivo. A pegada das rotas de migração e da vida pastoril. O B positivo geralmente está ligado a regiões com histórico de migração mista, especialmente rotas nómades e de comércio. Imagine Lucas vivendo com rebanhos, exposto a muitas fontes de patógenos animais, o sistema imunológico precisando se reajustar constantemente. Ondas repetidas de movimento reforçaram a frequência B, pois áreas de encruzilhada raramente fecham o fluxo génico. Lição olhando o mapa. B não é resultado de um clima unilateral, mas sim das rotas humanas e das redes de contacto. 5. AB positivo. O sangue da mistura que floresce em locais de intercâmbio. AB é o tipo que aceita tanto A quanto B. Então, em termos de probabilidade, ele requer que as linhagens A e B se encontrem por tempo suficiente. Quando uma região é um ponto de convergência entre grupos portadores de A e B, o AB tem espaço para prosperar por muitas gerações. Uma pessoa AB, Ana, às vezes ouve as pessoas dizerem que AB é misterioso, mas na verdade é apenas o resultado da mistura e não um sistema sanguíneo alienígena. Lição fácil de lembrar. Para entender AB, lembre-se de A mais B, ou seja, a história de encontro e fusão. 6. Porque negativo/positivo às vezes torna a vida tensa. R negativo muitas vezes é acaso e não um privilégio. O ponto crucial do O negativo não está no O, que é antigo e difundido, mas sim na parte RH negativo, que é mais rara.
O RH negativo tende a se concentrar em algumas regiões devido ao efeito fundador, à deriva genética e à estabilidade populacional. Num papo de boteco, se pouca gente entra e sai da vila, o gene raro tem a chance de persistir, não porque esse gene seja supremo. E há um mal-entendido muito persistente: atribuir o O negativo a grupos alienígenas de forma mística, mas os dados populacionais não apoiam esse tipo de narrativa. Além disso, o O negativo não possui uma imunidade especial no sentido evolutivo. Ele se destaca principalmente por sua história populacional. Lição anti-ilusão. Ver algo raro não significa necessariamente que é top. Muitas vezes é apenas probabilidade mais história. 7. E gravidez, um mal-entendido imunológico que pode se tornar um problema real. Se a mãe é RH negativo e o feto é RH positivo, o corpo da mãe pode aprender a criar anticorpos contra o sangue do bebê numa próxima vez. Por isso, a medicina desenvolveu a profilaxia imunológica, como uma injeção protetora no momento certo para evitar complicações na gravidez subsequente. Uma família que ao falar da vacina RA pode entrar em pânico, mas na essência é apenas impedir um mal-entendido do sistema imunológico. Lição para relaxar: não tenha medo do RH, tenha medo da falta de informação, pois o conhecimento neste caso salva tanto a mãe quanto o bebê. Parte 4. Entender para agir. Não brigue por causa de tipos sanguíneos. Faça algo útil. 8. De sangue. Quando o sistema precisa de você, não deixe a superstição guiar o volante. Muitas pessoas o negativo sentem pressão por serem frequentemente chamadas em emergências, pois sua compatibilidade é extremamente útil em situações críticas. Mas lembre-se bem, utilidade em transfusões é totalmente diferente de superpoder evolutivo. Não misture os dois criando uma aura. Uma cirurgia grande ou transplante de órgão exige um gerenciamento do estoque de sangue extremamente rigoroso, pois um desvio de compatibilidade resulta em consequências muito graves. Às vezes, o AB negativo é ainda mais raro, pois exige tanto A mais B quanto RH negativo, ou seja, é acertar 2 vezes na baixa probabilidade. Por isso, os hospitais precisam operar como uma logística de guerra, otimizando os estoques e coordenação. Lição cívica: se você estiver apto, encara a doação de sangue como um hábito sistémico, não como um movimento emocional. 9. Sangue dourado RH null, mas não o transforme em lenda. Algumas pessoas ouvem falar do RH nulo e imaginam que seja um tipo de sangue dourado. E é verdade que é tão raro que, às vezes, apenas algumas dezenas de casos são registados. Mas raridade não significa poder. Raridade significa apenas que a logística médica precisa ter cuidado extra. Lição pé no chão. O que é notável não é o sangue raro, mas sim a rede de assistência que ajuda essas pessoas raras a viverem saudáveis. 10. Mosquitos e tipos sanguíneos. Não deixe a experiência pessoal vencer o mecanismo. Você se sente picado por mosquitos com frequência por ser O positivo, o que parece razoável, mas o corpo atrai mosquitos também devido ao CO2, odor da pele, suor e hábitos de vida. Quando olhamos apenas para o tipo sanguíneo e ignoramos o mecanismo geral, caímos facilmente na armadilha de uma causa que explica tudo. Lição: saiba duvidar. Use o tipo sanguíneo no lugar certo, que é a medicina. E para a questão do mosquito, priorize ambiente e comportamento. 11. Resumo da essência. Tudo se resume à genética e à história populacional. O O positivo conta a história da seleção natural contra doenças graves e de longas migrações. O O positivo conta a história da agricultura e da vida sedentária que mudou o padrão das doenças. O B positivo conta a história de intercâmbio e contato animal em longas jornadas. O AB positivo conta a história da mistura persistente por muitas gerações. O RH negativo conta a história do acaso e de poucas novas linhagens genéticas, sendo raro, mas ainda existindo. Lição final: tipo sanguíneo é um vestígio da história dentro do seu corpo, não é seu mapa astral. D. Conclusão rápida para fácil compreensão. Se hoje você puder se lembrar de uma coisa-chave, lembre-se: tipo sanguíneo é imunidade, não destino.
Se você se lembrar de mais uma coisa pragmática, lembre-se, doar sangue é a maneira de transformar conhecimento em salvar vidas. Se você quiser ir mais fundo, crie o hábito de perguntar por que o mecanismo funciona assim, em vez de perguntar quem é mais especial do que quem. Se você quer descobrir muitas coisas incrivelmente interessantes que outras pessoas têm medo de tocar, clique no botão de inscrição agora mesmo. E se você já clicou em inscrever-se, então, bem-vindo de volta!